Olá, pessoal, muito bom reencontrá-los. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre governança regional, com um exemplo bastante emblemático, que é o caso real do SEMAR, que é um corredor marítimo que se formou ali no início dos anos 2000, 2001, 2002, que é um corredor marítimo que envolve justamente quatro países, né? Costa Rica, Equador, Colômbia e Panamá. E esse corredor marítimo, ele vai ser justamente pensado usando vários dos princípios de diplomacia científica que nós discutimos ao longo desses módulos todos. A literatura de diplomacia científica, que vocês nesse momento já têm bastante contato, né? Em geral, ela aponta para o SEMAR como sendo um caso de sucesso. Nós sabemos como que é polêmico atribuir um caso de sucesso ou de fracasso para a diplomacia científica. Nós já insistimos nesse ponto em alguns vídeos anteriores, mas, de maneira geral, os autores e as autoras apontam o caso do SEMAR como sendo um caso de sucesso. E isso acontece porque a gente consegue observar a estrutura de governança e também como que ela funciona nesse aspecto. Então, alguns pontos importantes para a gente falar aqui. Então, primeiro de tudo, é o fato de que esses quatro países eles conseguiram se unir para debater um tema que é puramente científico. Porque quando a gente fala de corredor marítimo, a gente precisa falar de critérios técnicos. Reparem que mesmo que a iniciativa seja política, diplomática, é necessário que haja cientistas participando da reunião. Porque até onde vai o corredor marítimo, né? Quais são os recursos marítimos que esses países querem preservar, né? Até onde pode ir a pesca, por exemplo. Então, esses critérios técnicos, eles precisam do auxílio de cientistas e acadêmicos. E foi o que aconteceu. O segundo ponto da importância do SEMAR é que, justamente na estrutura de governança do SEMAR, a gente consegue observar dois níveis principais, o nível político e o nível técnico. Então, o nível político, ele é intuitivo, ele está na própria iniciativa diplomática, mas também, do ponto de vista de governança, no Comitê Regional Ministerial, que, pelo próprio nome, diz que quem participa são os ministros de meio ambiente desses países. O Comitê Regional Ministerial seria, então, a parte política do acordo. E a parte técnica, então, dentro dessa estrutura de governança, é o Comitê Técnico Regional, que é formado por técnicos, né, por acadêmicos, por cientistas. Essa estrutura foi pensada para que o critério político e técnico eles convivessem e que conseguissem dialogar também. Por isso eu falei no início do vídeo como que o SEMAR é apontado como um caso de sucesso, porque a gente consegue observar esses princípios de diplomacia científica operando. Já existe uma literatura um pouco mais recente que nós fazemos menção nesse módulo, que vocês terão a oportunidade de ler, que vai colocar algumas questões sobre Semara, ou seja, se realmente é um caso de sucesso, quais são seus desafios, etc. Entre os desafios do Semar, o que essa literatura aponta é que há alguns problemas de articulação desses ministros de meio ambiente com os acadêmicos e os cientistas, e também entre esses países. Então, alguns países, como, sei lá, o Equador, por exemplo, pode ter alguns acordos paralelos envolvendo a área marítima, envolvendo recursos ambientais, e esses acordos podem não ser exatamente os mesmos acordos que outro país que seja parte do SEMAR também faça parte. Há uma questão, um overlapping de tratados internacionais sobre recursos marítimos, que muitas vezes pode atrapalhar algum andamento de alguma decisão dentro do SEMAR. Então, essa é uma discussão que está sendo travada um pouco mais recente, né, que vocês vão ter a oportunidade de ler, para colocar também em questão como que a diplomacia científica ela é implementada, mas como que ela pode depois continuar contribuindo para o sucesso de alguma iniciativa. Então, nesse caso, como que a diplomacia científica poderia hoje contribuir para melhorar esse diálogo e esse overlapping de tratados internacionais que às vezes nem sempre são positivos. Essa é uma discussão entre relações internacionais e direito internacional público bastante corrente sobre overlapping institucional. De todo modo, ainda assim é considerado um caso de sucesso pelas razões, né, que eu falei antes, e também citando um exemplo bastante concreto, que é o fato de que quando houve a ideia de expansão desse corredor marítimo, ou seja, para englobar e incorporar as ilhas continentais como Gorgona e Coiba, né, Gorgona da Colômbia e Coiba do Panamá, a decisão, né, a discussão inteira foi bastante técnica, né? O que que justificaria incorporar mais ilhas? Até onde iriam, né, os recursos marítimos? Então, isso exemplificaria bastante a questão da importância da diplomacia científica, de trazer técnicos para discutir juntamente com políticos. Mais recente, no plano de ação do SEMAR 2019-24,
há uma iniciativa para aumentar em 15% os fundos anuais de conservação, para estabelecer um mecanismo financeiro de longo prazo, que é também uma discussão bastante corrente em relação à diplomacia científica. Como que a gente muitas vezes observa a diplomacia científica acontecendo, mas nem sempre a gente consegue observar como que a diplomacia científica vai continuar agindo em mecanismos regionais de cooperação. Como que a gente consegue estabelecer que esse mecanismo, no caso o CEMAR, ele consiga continuar atuando no longo prazo. Então, por isso, o CEMAR ainda é um estudo de caso bastante estudado. E esse, então, foi o tema do nosso encontro. Espero que tenha sido elucidativo, que vocês façam boas leituras para complementar esse vídeo e nos vemos nos próximos. Muito obrigado.